RTV-MP, a Rádio e TV Web do Ministério Público do Amapá. Programação ao vivo toda segunda, quarta e sexta, às 10h30 da manhã. Podcasts com os principais debates da sociedade e as atualizações do mundo jurídico. Nosso jornal traz os acontecimentos de interesse público da atividade ministerial. Acompanhe nossa programação online em nosso site ou YouTube pelo @canal MPAP. RTV-MP, a Rádio e TV Web do Ministério Público do Amapá. No Amapá, a vida começa cedo, com trabalho, com sonhos e às vezes com obstáculos. Quando o atendimento falha, a escola para ou a natureza pede socorro, é a vida de todos que fica em suspenso. É nesse momento que começa a atuação estratégica do Ministério Público, muitas vezes silenciosa, mas sempre firme. O MP investiga, ouve, constrói caminhos, firma compromissos, exige providências. Não executa, mas acompanha cada passo, fiscaliza e atua. E então, o que parecia distante, acontece. A Escola Cândido Portinari voltou. O Hospital de Porto Grande é realidade. Crime ambiental agora tem radar. O direito é cobrado e tem que ser garantido. Esse é o papel do Ministério Público. Transformar a realidade com ações concretas. Ministério Público do Amapá. Nosso compromisso, seu resultado. Está no ar o Radar MP, seu podcast semanal com informações, entrevistas, debates e muito mais. Olá, muito bom dia. Está no ar mais um episódio do nosso podcast Radar MP, um podcast produzido pelo Ministério Público do Amapá que busca trazer informação de interesse público para você. Hoje a gente vai falar sobre esporte, superação e a capacidade de romper limites. Para esse bate-papo inspirador, eu estou recebendo aqui no estúdio da RTV-MP dois grandes nomes do atletismo brasileiro. Começo apresentando a Maria Zeferina Baldaia, que é símbolo de força, resistência, campeã, de várias competições no âmbito do atletismo. Maria, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e vindo aqui falar um pouquinho para a gente sobre a sua história. Bom dia, Jéssica. Bom dia, população do Amapá. Estou muito feliz de poder estar aqui. É a primeira vez que eu venho, Estou realizando um sonho e poder abraçar essa causa, Esse evento maravilhoso. Então, eu só tenho gratidão a Deus por estar aqui. E a gente está recebendo também Ronaldo da Costa, que é recordista mundial, atleta muito conhecido no Brasil, por todos os seus feitos. Ronaldo, segunda vez aqui no Amapá, Muito obrigada por estar aqui hoje. Buenos dias. Good morning. How are you today? Para minha satisfação de estar aqui, na cidade do Amapá, pela segunda vez. Um povo maravilhoso abraçou o Ronaldo e a Maria Zeferina, E feliz, energia positiva. Estamos aí. Bom, os dois atletas estão aqui no Amapá porque participaram da 8ª corrida contra o câncer, desenvolvida pela ONG Carlos Daniel, em parceria com o Ministério Público do Amapá, e a gente aproveitou a vinda deles até aqui para bater um papo com vocês, porque vocês têm uma história que inspira. Eu queria começar conversando contigo, Maria Zeferina. Maria Zeferina, campeã da Corrida Internacional de São Silvestre em 2001, também foi campeã da Volta Internacional da Pampulha, bicampeã da Corrida da Integração de Campinas e tem vários títulos na área do atletismo, mas o que chama muito a atenção é a sua história inspiradora, que começou na lavoura e se tornou aí campeã mundial. Eu queria que você começasse falando para a gente um pouquinho sobre como que você entrou no atletismo. Olha, tudo começou, eu sou mineira de Nova Mótica, Minas Gerais, norte de Minas. Meus pais foram para Sertãozinho, que é a cidade que eu moro até hoje, para trabalhar no corte da cana. E naquela época, nas décadas passadas, não tinha creche para os pais deixar os filhos.
E aí minha mãe levava eu e meus irmãos para a roça. Nós somos em 10, né? 10 irmãos. E aí eu ia para a roça desde pequena. E com 5 aninhos eu já comecei a ajudar meus pais ali chacoalhando amendoim e ponhando algodão. E quando meus irmãos nasciam, minha mãe, quando ela parava de trabalhar para amamentar meus irmãos, eu que ia para a roça no lugar dela. Então, desde cedo eu aprendi esse ofício para ajudar a família. E assim, uma família simples, humilde, mas com muito amor. Meus pais não tinham dinheiro para dar bolacha, Danone, brinquedo pra gente. Eu lembro muito bem, porque o que ganhava era para pagar o aluguel. Mas a gente era assim, tinha o aconselhamento da minha mãe para sempre acreditar nos sonhos e ter fé. Eu lembro muito dessas palavras da minha mãe. E minhas bonecas eram as espigas de milho, eu e minha irmã. Meu pai plantava o milho no fundo do quintal e aí a gente pegava a espiga de milho, descascava o milho e brincava como se fosse uma boneca. Meus irmãos brincavam com os tomates, jiló, batatinha, como se fosse pôr um pauzinho no meio e faziam os caminhãozinhos. Mas assim, uma família muito feliz, sabe? A gente assim não tinha grandes coisas, mas o pouco que tinha, nós aprendemos a conviver. E o trabalho na roça era de segunda a sábado, faça chuva, faça sol. E aí a gente levantava 4 da manhã para ajudar minha mãe a fazer as marmitas e para ir para o ponto. Aí passava aquele caminhão pau de arara, minha mãe colocava a gente lá em cima, o pessoal ajudava e aí a gente ia e trabalhava das 5 da manhã às 5 da tarde. E eu lembro que muitas vezes a gente não tinha comida para poder levar. Aí a gente ia mesmo assim. E o pessoal lá, os amigos, companheiros, dividia. Cada um dava uma colher da comida deles. E aí a gente passava o dia. Ou dividia o café. Então eu aprendi desde cedo a dividir as coisas, ajudar o próximo, sabe? Porque as pessoas sempre tinham dó, assim, da minha mãe. Uma senhora, uma família humilde com muitos filhos. E nunca perdi um dia de serviço. Então, nos domingos a gente ia para a missa para agradecer a Deus. Trabalhava de segunda a sábado e no domingo a minha mãe descia com todos os filhos para a igreja. E eu tenho essas lembranças até hoje. E televisão a gente não tinha, né? O dinheiro mal dava para pagar o aluguel. Eu lembro que carne a gente comia só nos pagamentos. Nos pagamentos meu pai comprava um frango e aí minha mãe fazia, a gente comia. O resto do mês era mamão, cambuquira, inhame, taioba, as verduras e fruta que plantava no fundo do quintal. Arroz, naquela época, era coisa de luxo, porque era muito caro. A gente comia também só durante que durava o pacote de arroz. O resto do mês era quirela. Minha mãe pegava o milho que meu pai plantava no quintal e a gente socava no pilão. E aí a gente comia, sabe? E assim, foi muito difícil. Mas eu pensava, um dia eu quero ajudar a minha família. E televisão também não tinha. E eu lembro que naquela época passava São Silvestre meia-noite. E a gente assistia na casa da vizinha. Aí foi onde eu vi a Rosa Mota, que é a portuguesa que ganhou por 6 vezes. Que foi o que te inspirou tanto, né? Ganhar. E aí eu lembro que eu corri para casa e falei, mãe, uma mulher, mãe, pequenininha, mãe, ela ganhou lá a corrida em São Paulo. Será que um dia eu também posso ir lá participar para ajudar a nossa família? Porque desses 10 irmãos, eu tenho um irmão que é deficiente, ele não anda nem fala, tem paralisia infantil. E eu vi o sofrimento da minha mãe. Aí, quando eu vi ela ganhar, eu vi que tinha dinheiro, tinha as coisas. Aí eu pensei, se um dia eu for e ficar entre as 5 no pódio, eu vou poder ajudar a senhora, comprar uma cadeira de roda para o meu irmão Fabiano. Então começou com a vontade de ajudar a família mesmo. Ajudar a família, que eu vi o sofrimento da minha mãe. E aí minha mãe falou, filha, eu não tenho dinheiro para te dar coisas, nem Danone, nem bolacha, nem brinquedo para vocês, mas eu posso te dizer uma coisa, quando a pessoa tem fé, tem um sonho e acredita, esse sonho se torna realidade. Aí é possível. Aí eu joguei essas palavras da minha mãe para dentro. E falei, um dia quero ir nessa São Silvestre e quero conhecer essa mulher, essa Rosa Mota. Né? Aí a partir dela começou a ser minha inspiração, minha ídola. Aí eu pensei, um dia eu vou, sempre ele com a Rosa Mota. E aí os anos foram se passando e eu trabalhava de segunda a sábado.
E sempre com esse objetivo. E aí teve uma gincana no grupo de jovem, que no domingo eu fazia a preparação para a primeira comunhão, né? Aí teve uma gincana. Aí eu participei, tinha uma corrida. Aí eu nunca tinha corrido, porque era uma época assim que as brincadeiras da época nossa era bolinha de gude, pega-pega, rela-rela, esconde-esconde, queimada, pular amarelinha, bolinha de gude. Era essas as brincadeiras, né? E aí eu pensei assim, as meninas, você vai correr. Eu fui, participei, tinha todas as pessoas ali. Aí eu fiquei com medo na hora, mas aí tirei a sandalinha, dobrei a barra da calça, tava de blusinha de manga. Aí deu a largada, eu fui embora. Aí, quando eu vi, eu cheguei. Primeira vez que correu? Primeira vez. E aí eu ganhei essa corrida lá do Senhor Bom Jesus da Lapa, em Sertãozinho, na minha cidade. Aí foi onde que tinha um rapaz que correu também, né, descalço, o nome dele é Antenor, e todo mundo chamava ele de Pezão, porque ele já corria há muitos anos. Aí falou, nossa menina, você leva jeito, você podia vir, eu tenho um grupo lá no Docão, que eu trabalho aqui, você podia vir treinar. Eu falei, mas eu não posso, eu trabalho para ajudar a família. Ele falou, não, eu vou na sua casa conversar com seus pais. Aí foi lá na casa dos meus pais e meu pai não estava minha mãe. Aí ele falou, minha mãe falou, ela não pode, que ela é criança e a gente trabalha a semana inteira. Às vezes até no domingo, porque domingo paga na hora, né? Ela contava com sua ajuda, né? A minha ajuda. Aí ele falou, não, mas ela tem futuro, eu vi nessa menina que ela tem futuro. Aí minha mãe falou assim, não, mas ele insistiu, ficou meses insistindo. E aí quando a prefeitura dava a perua, ele ia lá conversar com a minha mãe. Aí a gente ia. Foi assim que eu comecei a participar das provas na região. Sempre com o objetivo de um dia ir na São Silvestre e um dia poder conhecer minha ídola, que é a Rosa Mota. Muito obrigada por compartilhar, né, esse trecho da sua história, né, que é inspiração. E eu acredito, Ronaldo, que vocês dois têm uma história muito parecidas, né? Os dois são mineiros, né? E vocês têm uma história muito parecida. A sua também começou assim. O cara começa a ficar emocionado, né? Porque passa um filme, né? Não tem como não passar esse filme na cabeça da gente, né? Eu comecei a trabalhar na lavoura com 7 anos para 8 anos de idade. Na cidade de Descoberto, uma cidade pequena de 6 mil habitantes, zona da Mata Mineira, né? Fica próximo de Juiz de Fora e Rio de Janeiro. Naquela época eu tinha 7 anos, mais de 40 anos atrás, né? Não foi fácil. Minha mãe tinha 12 filhos, né? E eu era mais novo. Eu sou gêmeos, Ronaldo e Romildo. E depois eu fui trabalhar na prefeitura. Na prefeitura eu entrei com 12 anos para trabalhar na capina de rua, limpar os matinhos daquelas pedrinhas que ficam na rua. E 2 anos depois eu fui trabalhar na olaria. Com 13 anos, até os 16 anos fiquei na olaria, onde tive a oportunidade de conhecer o atletismo. Eu sempre gostei de quê? Futebol e capoeira. Sempre gostei de esporte, né? Sempre, quando tinha oportunidade de ficar na rua, quando não estava trabalhando, ou brincava de bola, pique-esconde, né? Tudo que ela falou aqui, né? E aonde isso foi bom para mim. Aí um belo dia, no dia 30 de maio, no dia 15 de maio, numa sexta-feira, se não me engano, tinha mais ou menos umas 15 crianças que trabalhavam na olaria, descia a ladeira, para a prefeitura receber seu dinheirinho. Aí eu vi um cartaz na porta da prefeitura, primeira corrida rústica de Descoberta, para comemorar o aniversário. E eu não gostava de corrida, eu via propaganda da São Silvestre, que passava à noite, né? Nessa época, quem tinha ganhado foi José João da Silva. João da Mata, né? Que palhaçada, o pessoal correndo aí, né? Mas quando eu vi aquele cartaz lá, me chamou a atenção. No prêmio que tinha lá. Não é pela corrida, não, pelo prêmio. Que era 1.500 cruzeiros, um rádio a pilha e 500 cruzeiros. Aí eu vou participar. Aí treinei 15 dias para ela. Eu não tinha noção que era corrida, né? E eu e meu irmão, que é gêmeo comigo, o Romildo. Aí eu fui segundo colocado no geral, 10 km, corri para 40 minutos e 20 segundos.
E o cara que ganhou da gente, de mim e do meu irmão, já tinha mais ou menos 15 anos que corria. É o Agostinho, já tinha experiência, né? Ele tinha 25 anos. Eu era aquele neguinho da canela sequinha, miudinho, levado, né? E foi segundo colocado no geral, meu irmão foi terceiro, fiquei todo animado, ganhei o prêmio lá. E o prefeito gostou, ficou animado junto com o pessoal do tiro de guerra. Você tinha quantos anos? 16. 16 anos. 17 anos, uma semana depois eu fiz 17. Eu faço aniversário 7/6/70, né? Aí o prefeito fez a segunda corrida, em setembro. Aí eu ganhei do Agostinho, meu irmão ganhou do Agostinho. Aí dali a minha história começou no atletismo. E aonde comecei a participar de algumas provas na região de Juiz de Fora, que é a cidade mais próxima, cidade grande. Esse ranking existe até hoje, mais ou menos 50 anos já existe esse ranking. E comecei a viajar para Rio, São Paulo, e através daquela corrida de descoberta, conheci mais ou menos aí 40 países, 30 países mais ou menos, né? Imagina você, uma família simples, né? Lógico, passamos dificuldade, passamos fome. Meu pai, por exemplo, trabalhava na lavoura, minha mãe é lavadeira de roupa, e a gente não tinha aquele conforto, mas aí a gente era feliz, né? Além disso, minha mãe criava mais 7 netos, que a minha irmã tinha separado, que morava em outra cidade, veio para a descoberta e conseguiu ajudar todo mundo aí. A minha mãe é tudo para mim, né? Foi tudo para mim, ela não se encontra na gente mais. Talvez sem ela eu não estaria para contar a minha história, porque o meu irmão, infelizmente, ele foi para um caminho do mal, né? Que é as drogas. Eu gostava do forró, da balada, não sabia beber, eu não. Sempre aquele menino sapeca, muitas pessoas falavam, aquele neguinho não vai lugar nenhum não, né? E sempre vai ser um drogado, vai ser preso, mas graças a Deus... Vencemos. Não tem como não se emocionar, né? Lembrando das histórias. Perdão. Esporte salvou minha vida, transformou a minha vida. Hoje eu sou um professor formado, depois que eu ganhei o São Silvestre, bati no recorde mundial, Jogos Olímpicos, participei do Jogo Pan-Americano, medalha de bronze. Depois de tudo aí, 25 anos depois, 30 anos depois, voltei para sala de aula. Fiz o EJA lá em Brasília. Olha aqui. Aí formei, foi dificuldade, não foi fácil. Tem 4 anos que eu sou formado como professor de educação física, né? Agradeço muito Joaquim Cruz pela oportunidade. Ganhei dinheiro, viajei o mundo inteiro, né? A minha história, a história dela ninguém apaga, né? Às vezes a gente precisa de uma oportunidade, mesmo que tudo, o nome que eu tinha naquele momento, entrei em depressão, não queria saber mais de corrida, de esporte, eu não queria até se matar numa época lá, quando eu estava lá em Minas, mas recebi uma ligação no dia 12 de abril, eu ia ser candidata lá na minha cidade, e no dia 28 de abril eu cheguei em Brasília, às 16 horas, no dia 1º de maio eu estava trabalhando como auxiliar técnico, né? E dali ele falou, você veio para trabalhar e estudar. É isso que eu queria, né? Era um recordista, campeão da São Silvestre, mas precisava algo mais, de uma oportunidade. Eu larguei tudo, larguei apartamento, larguei casa. Eu também já estava separando a mãe da minha filha, aproveitei a oportunidade, vim para Brasília, hoje eu sou uma outra pessoa. O esporte, né, ele tem um impacto muito importante na história de vocês dois, né? Tanto do Ronaldo, na sua, a gente percebe que não tem como não se emocionar com a história de vocês, né? E a gente conversava aqui nos bastidores, né, que é uma história para os atletas do atletismo muito comum, né? Sim. É uma história que se repete. A Maria Zeferina comentava, se você conversar com a maioria dos atletas, a história é dessa forma. E em que momento que o esporte, assim, Maria, ele
ele entrou na sua vida, ele virou uma chave, assim, você começou a viver do esporte? Foi quando eu tinha 15 para 16 anos, eu conheci meu treinador, Cláudio Ribeiro, de Ribeirão Preto, que eu participei de uma corrida na USP, que era seletiva para São Silvestre. Tinha uma corrida de 15 quilômetros na USP, em Ribeirão Preto, eu participei, ganhei, porque o ganhador e a ganhadora dessa prova, eles davam a passagem para vir para São Paulo para correr a prova. Aí eu ganhei a prova. E só que aí eu não tinha dinheiro para pagar o hotel, alimentação. Aí eu acabei não indo. Aí eu passei para a segunda colocada. E foi onde eu conheci meu treinador, Cláudio Ribeiro. Aí ele foi lá, conheceu minha família e falou: essa menina tem futuro, né? Se você quiser treinar comigo, eu moro em Ribeirão, você tem que vir para Ribeirão. Aí foi onde eu saí da roça para ir trabalhar na roça, né? E fui para Ribeirão. Aí eu trabalhei de doméstica na casa dele, meio período, e meio período eu dedicava os treinamentos. A partir daí que eu comecei a viajar para as provas na região, sempre com aquele objetivo, de um dia ir para São Silvestre. Isso demorou 15 anos. Até chegar aquele momento. O momento. Então foram assim, 15 anos correndo descalço, 15 anos que não tinha patrocinadores, porque eu batia na porta, não abria, só que eu não desistia. Eu continuei insistindo, persistindo e pensava assim: Deus acredita em mim, minha família acredita e me apoia. Um dia alguém vai me apoiar, vai me dar um patrocínio. Só que era uma época assim muito difícil, ainda mais para nós mulheres. Era uma época que mulher não podia fazer nada, infelizmente, era só para homens. Eu lembro que eu trabalhava o dia inteiro, aí eu saía treinando no final da tarde pela rodovia lá do bairro onde eu morava, aí o pessoal falava: vai trabalhar, vai para casa, isso não é coisa para mulher, esporte é coisa para homem, sabe? É lugar de mulher no tanque. Tinha mais uma barreira, né? Essa barreira da discriminação, sabe? Isso não é coisa para mulher, isso é coisa para homem, lugar de mulher em casa, no fogão, cuidando dos filhos. E aí eu jogava tudo isso para dentro e pensava: não, mas isso vai mudar. Isso vai mudar. Os homens podem fazer, o homem trabalha, eu também trabalho, sabe? Então por que a mulher não pode praticar esporte? Aí eu abaixava meu bonézinho assim e continuava correndo. Jogava tudo aquilo que eu escutava para dentro e isso me dava mais força para não desistir, para continuar, sabe? Esse preconceito. E continuei minha vida trabalhando, trabalhei na roça, chacoalhando amendoim, algodão, capinando, cortando cana, fui babá, auxiliar de produção, serviços gerais, catei latinha, papelão, tudo que é honesto nessa vida eu fiz para ajudar minha família, sabe? Porque minha família em primeiro lugar, porque eu sempre falo: a família é a base, a família é a esteia, a família é o alicerce. Enquanto eu via tantos nãos nas empresas, nas lojas, que eu ia pedir um par de tênis, escutava não, muitos nãos, minha família estava ali me apoiando, sempre me apoiou. Então eu pensava: eu quero ajudar minha família, minha mãe, porque eles me apoiam, eles, sabe, tá sempre apoiando. E que nem o Ronaldo falou, uma família grande, tantos irmãos, 2 meus seguiram o caminho errado também. Porque minha mãe e meu pai, eu costumo dizer, a família ensina o certo, o correto da porta para dentro. Né? O ensinamento que a gente tem dentro de casa a gente leva para a vida. Só que infelizmente da porta para fora, do portão para fora, tem aquelas pessoas oferecendo coisas fáceis, né, em termo que é fácil, né? Só que a gente sabe que é um caminho sem volta, é um caminho que se você seguir, ou é cadeia ou é cemitério. E o esporte tem um papel importante aí, né, de transformação. A gente acompanha vários projetos sociais que levam esse jovem para o âmbito do esporte, da disciplina, do respeito e tiram ele várias vezes das ruas. Então, das ruas, porque eu falo, se não fosse o esporte, eu não sei se eu estaria aqui hoje contando minha história de vida para vocês, sabe? E meus irmãos todos, quando eu comecei, começaram. Só que falava que doía o pé, porque eu tinha que correr descalça, era cansativo, e foram desistindo. E eu que continuei, era taxada como louca, doida, retardada, tá fugindo da polícia, chama a polícia porque roubou de alguém. Era isso que a gente escutava, sabe? Só que eu jogava tudo isso pra dentro e pensei: um dia isso vai mudar. E não desisti. Foram 15 anos. Caí, levantei, sacudi a poeira, mas não desisti. E graças a Deus, depois as coisas foram acontecendo, com o treinador Claudinho treinando, correndo provas na minha região. E eu lembro que uma frase dele era assim, ele falava: Maria, você tem futuro. Porque tudo que ele passava eu fazia, treinava ali, tudo que eu mandava fazer, eu fazia. Não tinha tempo ruim. Doía. Do fio de cabelo à unha do pé. Mas eu engolia a dor, o choro e ia, pensando na minha família. Aí ele falou: você vai um dia para São Silvestre.
Eu falei, é meu sonho. E aí ele falou, vamos treinar para isso, vamos fazer um trabalho. E aí eu fui correndo as provas na região, conhecendo os outros atletas, outros corredores, conheci o Ronaldo, conheci o Vanderlei. Chama de velho? Todo mundo, sabe? Os ídolos que a gente via só pela televisão ou escutava falar, de repente eu comecei a estar ali correndo provas, participando de provas com eles. Só que o patrocínio que eu busquei, assim, que a gente buscava há tantos anos, sempre... as dificuldades, né? Porque era uma época assim, não tinha essa mídia que tem hoje, essa rede social que tem hoje, essa mídia. Na nossa época foi uma época que eu não tinha nem relógio. Eu corria descalça. Eu não tinha tênis, não tinha um relógio, né? Não tinha patrocinadores, não tinha apoio, mas eu ia. A gente não desistiu, né? Então, assim, vencemos pelo amor que a gente tem pelo esporte e hoje poder, assim, servir de motivação para outras pessoas, poder saber que a gente está transformando a vida de outras pessoas que se espelham na gente, isso não tem preço. E é isso que eu falo para as pessoas, depois de 15 anos eu consegui realizar o meu sonho. Imagina se eu tivesse desistido lá atrás. Verdade. Eu não desisti e as coisas aconteceram. Porque hoje eu vejo as pessoas querer tudo fácil, rápido, quer tudo imediato. E não é, eu costumo dizer, é tijolinho por tijolinho, tijolinho por vez. E aí a gente consegue realizar os sonhos. E você conseguiu chegar lá onde você Sim. queria. E se tornou, né, ídolo, né, também do Brasil. Ídolo. Ronaldo, eu queria que você comentasse, né, que um dos seus grandes feitos foi a quebra do recorde, né, na maratona. Você quebrou o recorde mundial na maratona em 98, no tempo de 2 horas, 6 minutos e 5 segundos. O que te motivou? Porque eu acho que o esporte ele é muito... voltado para a resistência, né? Relativa à resistência. Como é que você avalia esse seu feito aí? Quando você trabalha com honestidade, foco, determinação, tem força de vontade, tu vai chegar lá, tem que acreditar. Agora a Maria falou que se você não acreditar, meu amigo, tem crítica. Quando eu comecei na minha cidade lá, isso aí 40 anos atrás, as pessoas me chamavam, esse vagabundo, esse macaco não vai chegar a ganhar nenhum, não. Porque, claro, naquela época as pessoas não tinham a cultura que tem hoje, né? E hoje, até para as pessoas falar para a gente assim, tem lei, né? A gente tem como brigar. Hoje a gente tem voz para isso. O que é certo e o que é errado. Até entendo. Aí, não desisti não posso desistir. O meu sonho era ser jogador de futebol, jogar no Botafogo, meu time coração, ou no Atlético Mineiro. Mas no meio do caminho veio aquela corrida no dia 30 de maio de 1987, às 4 horas da tarde, onde mudou minha vida. E meu sonho era ganhar essa Silvestre. Daquele momento que eu não gostava da corrida, fui lá, ganhei em 94. Demorou 9 anos, né? E depois passei dificuldade até chegar, ganhar essa Silvestre, até bater um recorde mundial. Às vezes o meu almoço eu guardava para janta, Zeferino. Eu lembro, eu, Luiz Antônio dos Santos, e correr uma prova lá em Lorena, foi em 92, 91, a gente não tinha lugar para ficar, dormiu no estádio de futebol, na arquibancada, mas a gente nunca desistiu. Aí falou assim, aí Neguinho, me chama de Neguinho, nós vamos vencer. Falei, se Deus quiser, nós treina, igual os quenianos, igual os africanos, né? A realidade dele é igual a nossa, é diferente a história dele, né? Com esse pouco de simplicidade, eu tenho certeza que vamos chegar. Ele foi o quê? Foi bicampeão da Maratona de Chicago, foi Luiz Antônio. Ele não está entre a gente não, sabe? Ganhou a Maratona de São Paulo e me ajudou muito como atleta, uma pessoa era bem mais equilibrada que eu, um cara maduro, né? Eu era levadinho, né? Mas eu era focado, eu era para frente, não gostava de perder. E tem um dia que eu brinquei, se não me engano, com Elias Basto, estava lá em Campo de Jordão. Um dia eu quero correr uma maratona e eu vou bater o recorde mundial. A nossa palavra tem força. Na segunda maratona da minha vida, eu corri para 2 horas 06, 05. Né? Fui o primeiro homem da história da maratona. Se a maratona tem 300 anos, eu fui lá. Corri abaixo de 3 por quilômetro. Né? Na segunda maratona da minha vida. Lógico. Desde quando eu comecei em 87 até o recorde, eu tive uma base muito boa. Meu primeiro treinador foi o Jefferson Viana,
lá de Juiz de Fora, onde comecei com ele. Depois treinei com o Henrique Viana, da Pé de Vento, né? Para mim é um dos melhores treinadores do Brasil, é um treinador raiz. E depois fui treinar com o Cavaleiro, que foi treinador do Robson Caetano e tudo mais. Quando o Cavaleiro fui pro Cavaleiro, já era um atleta lapidado, né? O meu sonho era participar aqui, nos Jogos Olímpicos em Atlanta, que eu competia todo final de semana, eu ia pra pista. E eu falei pro Cavaleiro, agora eu quero correr uma maratona. Já corri meia maratona, 15 quilômetros, eu quero partir uma maratona, eu tenho certeza que posso fazer um grande resultado, né? E deu tudo certo, graças a Deus. Corri a maratona para 2 horas 06, 05. Para isso precisa o quê? Bastante treinamento, determinação, acreditar. Não é fácil você correr, treinar uma média de 200 km semanal, uma média de 30 km por dia. E tem que ter o foco. E eu sempre acreditei, desde o dia que eu nasci até o momento antes que o atletismo, era só sofrimento, não tinha expectativa de vida nenhuma. O meu irmão foi para o caminho errado, um outro irmão meu que já tinha sido preso várias vezes, que é o Celso, hoje está livre, né? Aí, graças a Deus, ele saiu dessa, hoje da igreja, né? Mas o esporte me salvou, né? Às vezes eu falo, bati o recorde mundial, bati, mas para mim continua a mesma coisa, né? Eu quero ajudar as pessoas, para onde eu vou, eu gosto muito de ir em periferia, para contar minha história de vida para aquelas crianças. Inspirar, né, as pessoas. Porque você pode. Se eu cheguei, você consegue, né? Depende de você. Andar com a pessoa certa. Inspirar as pessoas. Gostei muito de conhecer a história de vocês, né? Tenho certeza que várias outras pessoas se inspiram, né, em vocês, na história de vida, na superação, e a gente cada vez fica observando mais o poder do esporte na vida. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem, começando com você, Maria, uma mensagem para quem está nos acompanhando. Olha, a mensagem que eu deixo é que as pessoas continuam acreditando nos sonhos, né? Porque eu vejo as pessoas hoje desistir tão fácil das coisas, dos objetivos, sabe? Então, que continue acreditando que tudo é possível, porque eu demorei 15 anos para realizar o meu sonho e eu consegui. Então, corra atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos, seja na sua vida profissional, na sua vida esportiva. Não desista e tenha, assim, disciplina, resiliência, eu quero, eu posso, eu vou conseguir, sabe? São frases que eu passo para o pessoal no dia a dia. Mas não desista, gente, porque se eu venci, se eu conseguir realizar o meu sonho, vocês também podem realizar o sonho de vocês. Só ter fé em Deus, coloca na mão dele e as coisas acontecem. Parabéns pela sua história, ter compartilhado aqui com a gente. Ronaldo, o que você diria, né, para os jovens, né, para as pessoas que estão em busca, né, de mudar a sua realidade? Acreditar. Tudo que a Maria falou aqui, apoio, tudo, né? Foco, determinação. Tudo que vem fácil, vai fácil. Eu sempre falo aquela frase, o mais difícil, mais gostoso, mais prazeroso, e você pode curtir depois. Poxa, foi difícil, mas eu venci todas as barreiras, né? Fui um campeão da vida, campeão no esporte, campeão na Silvestre, recorde mundial, mas depois disso aí, depois de 30, 25 anos sem ir na sala de aula, eu voltei a estudar, porque conhecimento ninguém tira de você, entendeu? Dá para conciliar a educação e esporte. Você que é jovem aí, aproveita a oportunidade, né? Eu sei que o papai e a mamãe é lá que dá o conselho, mas depende de você, né? Força e energia positiva. Parabéns a vocês dois pela história, né? Espero que vocês retornem outras vezes aqui para o Amapá, né? E passem aqui com a gente na RTV, né? Para conversar, compartilhar um pouquinho mais, porque eu sei que vocês têm muita coisa para contar, muita história de vida. Eu gostei muito de conhecer vocês, né, e saber que vocês inspiram, tiveram a vida transformada e ajudam outras pessoas a transformar suas vidas. Muito obrigada, né, pela participação de vocês aqui. E esse foi o podcast Radar MP. A gente está encerrando aqui esse episódio, onde a gente falou sobre superação, o impacto do esporte na vida, transformação social. Até a próxima. Você acabou de acompanhar o Radar MP, seu podcast que vai ao ar toda quarta-feira, às 10h30 da manhã.
RTV-MP, a Rádio e TV Web do Ministério Público do Amapá. Programação ao vivo toda segunda, quarta e sexta, às 10h30 da manhã. Podcasts com os principais debates da sociedade e as atualizações do mundo jurídico. Nosso jornal traz os acontecimentos de interesse público da atividade ministerial. Acompanhe nossa programação online em nosso site ou YouTube pelo @canal MPAP. RTV-MP, a Rádio e TV Web do Ministério Público do Amapá. No Amapá, a vida começa cedo, com trabalho, com sonhos e às vezes com obstáculos. Quando o atendimento falha, a escola para, ou a natureza pede socorro, é a vida de todos que fica em suspenso. É nesse momento que começa a atuação estratégica do Ministério Público, muitas vezes silenciosa, mas sempre firme. O MP investiga, ouve, constrói caminhos, firma compromissos, exige providências. Não executa, mas acompanha cada passo, fiscaliza e atua. E então, o que parecia distante, acontece. A Escola Cândido Portinari voltou. O Hospital de Porto Grande é realidade. Crime ambiental agora tem radar. O direito é cobrado e tem que ser garantido. Esse é o papel do Ministério Público. Transformar a realidade com ações concretas. Ministério Público do Amapá. Nosso compromisso, seu resultado.